Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, junto dessa espiritualidade amiga que nos dá essa oportunidade de estarmos juntos, de vibrarmos com Jesus para que nossa caminhada seja mais fácil, para que a nossa caminhada seja de maneira que nós possamos abraçá-la. Por mais pedregulhos, pedras e empecilhos que haja, nós sabemos que Jesus caminha conosco. E nesse caminho nós trazemos o Evangelho de Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico, no livro Pão Nosso. E o Evangelho de hoje chama-se Nas Estradas. E tem uma passagem de Jesus que está em Marcos capítulo 4, versículo 15. E Jesus diz: e os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. E Emmanuel nos traz: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sincero ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes de luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre, a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, da prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas com devotamento, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a. Porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. E ele nos diz aqui, Jesus fala para nós que a palavra sempre é semeada. E Emmanuel nos traz que ela é semeada em qualquer momento da nossa vida, até num sorriso de criança, até numa palavra de um amigo, num livro, numa notícia que você vê. Em tudo você pode sentir a presença de Jesus, as sementes que Ele coloca em nossas vidas. Mas nós, como mesmo Jesus diz, tendo ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que nele foi semeada. E ele nos diz sobre isso porque é muito fácil abandonarmos o caminho
de luz, porque ele é pedregoso muitas vezes. Muitas vezes nós temos que lutar conosco mesmo e com as nossas adversidades, com os nossos defeitos, com os nossos vícios. Esses vícios, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, que é o Satanás. Não é um ser qualquer que vem tirar de nós. Somos nós que ainda não nos aperfeiçoamos para que esses defeitos sobreponham aquilo que nós já conhecemos dos ensinamentos do Divino Mestre. As sementes virão sempre, todos os dias, aonde você estiver. Como ele mesmo diz, e ele fala numa linguagem poética maravilhosa, que o vento generoso espalha entre as plantas o princípio da vida. Nós não vemos o vento, mas ele está sempre semeando. O pólen de uma planta passa para outra, a semente que caminha com ele vai parar em outro lugar. Assim é a palavra de Jesus, assim é os ensinamentos dele, está em todos os lugares e todas as horas. Numa meditação que você faça, num pensamento que lhe é sugerido, muitas vezes, num trabalho que você está fazendo. Jesus tem essa capacidade de nos dar a oportunidade todos os dias. Que nós não vivamos com os nossos corações ocupados com as ervas daninhas, com os vícios, com os defeitos. Lutemos com ele, porque todo caminho é de luta árdua. Aonde nós formos, aonde quisermos chegar, não chegaremos de bom grado, não cairá do céu nada. Principalmente os nossos defeitos, os nossos vícios, esses sim, estão sempre latentes, estão sempre nos chamando para aquilo que não é bom. E nós, brandamente, covardemente, deixamos o que é bom para seguirmos o que ainda está para ser transformado em nós. Que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos força, que nós tenhamos determinação de seguir a palavra de Jesus. Os ensinamentos que caem ao nosso lado, muitas vezes, não levamos em conta um conselho de um companheiro, não levamos em conta a palavra de um amigo, não levamos em conta porque nós sempre achamos que o outro quer nos prejudicar. Na verdade, quem se prejudica todos os dias somos nós mesmos, quando nós pensamos que os outros influenciam na nossa vida. Influenciam se nós assim permitirmos, e influencia se nós quisermos dar ouvido. Por que não as palavras de Jesus nos influenciar? Essa não nos influencia. Os ensinamentos de Jesus não nos influencia. Os exemplos que ele nos trouxe não nos influencia. Porque uma pessoa que muitas vezes nós conhecemos tão pouco, porque nós não conhecemos nem a nós mesmos, quanto mais conhecermos um outro irmão que está do nosso lado, por que nós damos tanto ouvido para eles? Por que não ouvimos Jesus? Por que não ouvimos aquilo que ele nos fala todos os dias? Então tenhamos coragem de enfrentar não os outros, mas a nós mesmos. Abraçarmos os ensinamentos do Cristo e caminharmos
porque senão, cedo ou tarde, o anjo da angústia nos visitará o espírito, indicando-nos novos rumos. Que nós possamos tomar o caminho correto, não os atalhos da vida, para sermos um com Jesus, como Paulo. Que Jesus nos abençoe. E pedindo a Ele que nos traga força, que nos traga paz, que nos traga amor. Quando Ele derrama as bênçãos sobre nós, quando nos fortalece, através desse momento, ouçamos a música, calamos o nosso pensamento, deixamos Jesus entrar dentro de nós, do nosso pensamento, do nosso coração. Deixarmos que o nosso corpo também possa ser morada do Divino Amigo, que o nosso espírito se encha de paz, se encha de amor, se encha de luz. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.